Olá! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube Diálogos com Afeto. Eu sou a Dakla. Eu sou a Rayane e hoje esse vídeo aqui é para falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho e sobre a gente também. Isso, porque nós viemos, desde o comecinho do canal, falando sobre diversos artistas brasileiros. Na última entrevista, nós entrevistamos a Amanda, nós estamos preparando a segunda parte dessa entrevista, focado nela enquanto curadora, vai ser muito legal. E aí, nas nossas discussões, nós percebemos que nós não falamos muito sobre nós, enquanto nossos trabalhos, enquanto também as diversas vertentes do nosso grupo da Feito, né? Sim, porque no primeiro vídeo aqui do canal, que é Conhecendo as Fundadoras, a gente falou um pouquinho sobre a gente, Sim. mas muito rapidinho, sobre alguns hobbies, curiosidades. Bom, acho que no primeiro momento a gente pode falar pro pessoal por que a gente decidiu criar o Grupo Feito, o que nos levou, nos motivou a fundar essa empresa. Nós duas, a família toda, na verdade, sempre gostou muito de cultura, de arte, de música. E a gente sempre gostou de estudar, cada uma do seu jeito, muito sobre a cultura brasileira em específico, também a cultura estrangeira, mas a brasileira mais. E aí, com o passar dos anos, pelo menos da minha parte, eu fui sentindo uma necessidade de transformar isso num trabalho. E não somente num hobby meu. E passar o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos para outras pessoas, para que elas também se encantem pela nossa cultura, pelas coisas que nós fazemos. Então, quando a gente discutiu e começou a conversar sobre o que a gente podia fazer junto, essa parte de educação e falar de arte, de conhecimento em geral, surgiu quase que instantaneamente, né? Sim. Isso que você falou, acho que é bem interessante também, essa questão da família, né, ser muito ligada a essa questão da cultura brasileira, Sim. Tudo mais. Eu lembro que, quando eu era pequena, eu me interessava muito por essa parte, por conta da música, né? Sim, sim. Mais por conta da MPB daquele período. Então, acho que isso ficou muito forte, e nas duas também, nas nossas outras irmãs. Isso também, parece que não, mas é muito incentivo. Sim. Né? Porque você acaba ficando com aquilo ali na cabeça, você acaba gostando, se gosta, vai procurando desenvolver cada vez mais. E aí, quando eu comecei a trabalhar com arte e educação, aí eu também senti essa mesma coisa que a Dakla falou, assim, essa necessidade, na verdade, de não é só um gostar, é você sentir mesmo de querer passar e aprender, que eu falo que é sempre uma troca, né? Com certeza. Quando a gente faz as nossas visitas, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso pra vocês, quando a gente faz, é sempre uma troca gigantesca, porque você tá ali aprendendo, ao mesmo tempo que você tá passando alguma coisa, né, que você tá ensinando. Então, como nós duas sempre fomos muitos do diálogo também, foi muito, nossa, vamos juntar as potências aí e vamos criar. E uma coisa que é muito legal também é essa possibilidade de você inspirar outras pessoas, tanto adultos quanto jovens, a querer buscar conhecimento, a querer entender um pouco mais da cultura brasileira, porque nós temos um hábito um pouco desagradável no nosso país, que a gente valoriza, não que não tem que ser valorizado, mas nós valorizamos muito o que vem do exterior e a gente em detrimento, muitas vezes, do que nós produzimos aqui, né? Muitas vezes a gente só conhece algum artista brasileiro depois que ele saiu e fez nome lá fora. Então, tem muito disso. E a nossa cultura, conforme mais a gente vai estudando para trazer novos repertórios, para trazer novas imagens aqui para vocês, a gente percebe o quão única é a nossa cultura e a nossa produção artística. Sim, né? Acho que é esse ponto que você falou, de reconhecer só quando é reconhecido lá fora. Pega recentemente cinema brasileiro. Exato. Eu Ainda Estou Aqui e o Agente Secreto, que não lançou, mas que vai lançar. E o pessoal aqui, né, os brasileiros, estamos começando a aplaudir mais o cinema nacional, porque ele está sendo muito aplaudido lá fora. Exato. Né? Então acho que é muito essa questão também do... Não é você... Que bom que isso está acontecendo, mas... Não, que bom, porque é muito importante isso acontecer. Não adianta falar que não, porque é importante. Né? É muito importante, mas esse reconhecimento fora também, porque isso ajuda, e merece, né? Isso ajuda a ganhar mais visibilidade. Sim, é importante. Novos projetos que vão surgir. Qualquer tipo de cinema, qualquer lugar do mundo. Mas aí a questão que as pessoas falam, nossa, mas é que eu nunca gostei de cinema brasileiro. Talvez não é que você não tenha gostado. Talvez você tenha se permitido você ver. Se permitido, porque a gente tem filme, claro, eu gosto de cinema nacional, gosto, Dakla sabe. Sim. Mas assim, tem filme que eu olho e falo, não gostei. Igual filme estrangeiro também. E tudo bem, só que aí eu não vou deixar de assistir outros porque eu não gostei de um, entendeu? Então acho que isso é muito importante e a gente gosta muito de valorizar a cultura brasileira porque ela é muito rica e enriquecedora. Exatamente. Né? Tanto musicalmente falando, isso é independente de gênero, qualquer coisa. Musicalmente falando, artisticamente no sentido de artes plásticas, né? Então, literatura, quando a gente começa a trazer aqui, até a Dakla que na verdade teve essa ideia mais, que é começar a trazer mais coisas ligadas e artistas ligados à cultura brasileira mesmo. Sim. E a gente vê que isso aí é
dá muita diferença, assim, tanto pra gente, né? Exato. Quanto pra quem tá assistindo, porque é importante, às vezes a gente não escuta falar sobre isso porque é da cultura brasileira, Exato. então vai deixando de lado, assim. E é muito valorizado lá fora. Se você vai lá fora e você começa a falar de algum artista brasileiro, algum artista plástico, as pessoas ficam assim, porque o Brasil tem o nome de ter muita cultura lá fora ainda, né? Só que a gente não percebe isso aqui dentro, é uma coisa muito doida, assim. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Gilberto Gil. Uhum. Tem locais no Japão que você vai, assim, o pessoal até comenta, o pessoal que vem pra cá, pro Brasil, que já sabe que é Gilberto Gil, porque lá tipo, o pessoal adora as músicas dele, exato, a voz, até começa a pesquisar sobre as letras, o ritmo. Então, assim... Então, por exemplo, nós aqui, enquanto Feito, nós temos o objetivo de falar de outros artistas estrangeiros e personalidades estrangeiras mais pra frente, mas o nosso foco principal nesse primeiro momento é tratar de cultura e arte brasileira, tanto que a gente está produzindo um curso para falar de arte brasileira, mais específico, focando bastante, pra gente ter esse alicerce legal, a gente meio que tirar essa... da forma, né, que nós podemos, assim, a contribuir um pouco para tirar essa síndrome louca de vira-lata que a gente tem. Sim. Porque achar que tudo que é nosso é inferior, não que na arte seja superior ou inferior, mas vocês entenderam, é de menor qualidade, ou não é tão interessante. Gente, tem artistas brasileiros que têm um nível de criatividade, principalmente na música. Se você pega a música, o pessoal que é artista, mas que não é artista famoso, a galera que toca em bares e tudo mais, e eles tiram músicas que na Europa os caras não conseguem tirar, porque tem um negócio que... Não, como é que você saiu disso? Porque para você chegar nesse tipo de música, tô falando de samba, de bossa nova, você tem que transgredir alguns pontos que são tradicionais, então você tem que vir para a criatividade, você tem que ter a base, mas você tem que sair também. Tem que se permitir tentar coisa nova. E esse nível de criatividade é muito característico nosso. E a gente acha que a gente não tem. E, na verdade, é o nosso maior tempero. A arte e cultura brasileira, durante muitas décadas, era praticamente uma commodity, né? Era um objeto de exportação nacional. Então, por que não? Se é legal, se é bom, se é bacana, a gente tem calibre para isso, né? Então, qual que é a nossa forma de contribuir com isso? São através das mídias digitais, que é o Instagram, o TikTok e o YouTube, né? Que nós trazemos essas referências para vocês. E nós também temos a parte física mesmo, presencial, porque nós precisamos de pessoas. Contato humano, né, de pessoas, contatos humanos. Então nós fazemos visitas educativas a vários museus de São Paulo, especificamente. Nós temos aí o sonho de ir em vários museus em todos os estados brasileiros e talvez no mundo também, para ver a arte brasileira lá fora, né? Que é muito vista em Paris e tudo mais. Mas enfim, o nosso foco agora é São Paulo. Nós fizemos recentemente uma visita à Pinacoteca e também ao Museu de Arte Sacra. E nós estamos montando roteiros para outros museus, como o Museu do Ipiranga, Museu Lazar Segal, entre outros. E aí, se você quiser acompanhar alguma dessas visitas, a gente sempre vai colocar mais informações sobre elas no nosso Instagram. O TikTok a gente usa também, mas é mais para divulgar vídeos, conteúdos, igual a gente faz no Instagram, só que nessa outra plataforma. E sobre as visitas mesmo é na plataforma do Instagram. Então a gente coloca formulário de inscrição, informações sobre o dia, horário, o local, tudo certinho lá, e depois a gente começa uma comunicação pelo WhatsApp mesmo, tá? Então essa questão que a Taka falou das visitas é bem interessante, porque o nosso recorte geralmente é focado em arte brasileira. Sim. Tem outros artistas, claro, ali também, porque a gente também tem essa questão de querer falar sobre a arte, e tem artistas que a gente sabe que já são falecidos, né? Sim. Mas a gente também quer tentar impulsionar essa questão dos artistas vivos, né? Porque a arte ela é viva e pulsante em todas as gerações, todos os períodos possíveis e imagináveis. Por isso, inclusive, que a gente começou a série de entrevistas, e a nossa primeira entrevistada foi a Amanda. Porque é viva os artistas vivos também, porque é importante, né? Mas esses recortes que a gente faz, como geralmente são museus mais antigos, né? Sim. São artistas que já não estão mais entre nós, e a gente tenta criar esse recorte, sempre tentando relacionar também com momentos da atualidade. Exato. Então é uma coisa bem bacana, não é só porque a gente faz não, mas é bem bacana. A gente vai depois divulgar alguns depoimentos que a galera mandou também, e aí se ficar com algum gostinho de quero mais, curiosidade, é só mandar pra gente também. E o nosso processo de recorte das visitas e tudo mais, ela é baseada em muito estudo, né? Então, tanto no estudo in loco, né, no local, procurando entender, nossa,
como que nós vamos ver a passagem da história do Brasil e também da história da arte, porque é intrínseco, um depende do outro para você conseguir explicar qual que vai ser o recorte de cada sala, qual é o caminho que nós vamos percorrer, o que é mais importante, o que a gente pode dar uma pincelada, o que é indispensável. E aí nós fazemos isso, estudamos sobre essas obras selecionadas, fazemos mais uma visita, só nós, né, procurando entender, ficou interessante esse recorte, faltou alguma coisa, ficou algum espaço aqui que nós precisamos preencher. Voltamos, fizemos uma nova remodulação dessa visita, vamos novamente para fazer, depois nós vamos uma quarta vez para fazer a pincelada final e deixar assim, num esquema bonitinho, permitindo também momentos de troca com a nossa audiência. É um momento muito enriquecedor, é muito bacana, é uma troca muito legal, e os feedbacks que as pessoas nos dão depois, do tipo, nossa, eu não... Porque quando você tem essa bagagem artística, histórica, filosófica e cultural também, você consegue ter um relacionamento mais intrínseco com a obra. Quando você não tem, ela pode te capturar pela beleza, pelo assombramento, pelo uso das cores, mas ainda fica num patamar muito raso. Se você consegue trazer esses outros campos para dentro, às vezes até a biografia, né, a história daquele pintor, daquele autor, você consegue trazer outros elementos para aquela pintura, para aquele quadro, que te dão todo um novo universo, toda uma nova abordagem diante daquela obra, e faz a sua experiência no museu ser uma experiência imersiva e não somente passiva. Também porque você começa a criar uma certa independência, né? Porque, claro, que é muito interessante, obviamente, você ir com uma visita educativa, uma visita guiada lá, você tem essa troca, ela é muito enriquecedora, como a gente já falou aqui, mas você também consegue criar independência no sentido de você observando a obra. Porque independente do estilo, né, da linguagem artística que seja, pode ser teatro, pode ser um show, não só artes plásticas, né? Mas, independente se você gosta ou não daquela obra em si, mas você consegue, depois de um tempo, parar, olhar, porque essa questão, às vezes não é que você não gosta, às vezes você só não parou e observou realmente. Então você começa a pegar detalhes, tipo, nossa, eu não sabia que aquela coisinha desenhada naquele cantinho dialogava com uma coisa que está aqui embaixo da tela, e o que isso tem a ver com a outra obra. Então você começa a criar certas conexões que muitas vezes você não se permitia criar na verdade. Exato. Por exemplo, eu trabalho com arte e educação há um tempinho, e eu ia em museus, sempre gostei, mas algumas coisas me irritavam, no sentido assim, tipo, nossa, eu tô aqui 3 horas, só fiquei assim olhando, pá, aí para aqui, aí vai, aí tipo, era um negócio muito assim, porque o museu era muito grande, tinha muita coisa, tinha que ir muito rápido e tal, então isso me deixava um pouco assim, e eu entendi o porquê às vezes as pessoas iam nos museus e ficavam, nossa, pô, coisa chata. Então a gente também começou a conversar muito sobre isso, como é que a gente se sente, que a gente gosta, a gente gosta de ir, mas a gente também gosta de ir, ficar analisando, parar, conversar sobre. Então que tal a gente pegar isso, essa nossa já independência que a gente tem, desse nosso olhar, e pegar isso, condensar no negócio só, que no caso foi feito, e trazer isso para outras pessoas. E aí que a gente começou a ter esses feedbacks. Nossa, eu não gosto de ir, mas caramba, foi muito interessante. Nossa, eu não sabia que olhar e analisar a obra é me fazer pensar numa coisa que eu vi ontem. E você conseguir desenvolver o pensamento independente, o pensamento crítico, né? Porque a nossa ideia é que ninguém fique preso e atado a nós. Eu só vou no museu se as meninas da Feito marcarem de ir no Museu X. Não, a ideia é que depois de um tempo, você vai se familiarizando, você vai entendendo, você vai fazendo nossos cursos. E aí você vai criando essa independência de você ir em qualquer museu do mundo e conseguir extrair daquele museu, daquelas obras, o máximo que você consegue tirar delas. E conseguir argumentar, tipo, eu gosto dessa obra por causa disso, disso. Eu não gosto também por causa disso. Sabe? E aí você consegue fazer links com outras áreas do saber, porque também são momentos de qualidade em que você sai do mundo de que tudo é para ontem. O museu, ele te obriga a parar. E nós não estamos mais acostumados a parar. Porque quando a gente para e não tem repertório, vira uma sessão de tortura. Você não consegue apreciar aquele momento que você está tendo, que deveria ser um momento de qualidade. Então a gente tem que lutar contra isso também, de uma forma consciente. Que Brasil era esse que eles viam? Que não é o Brasil que nós vemos hoje. Então essas conexões são muito importantes. Como que nós conseguimos fazer essas conexões? É com base nas nossas formações.
Sim, sim. Né? Por exemplo, a gente já falou isso em um vídeo, formada em publicidade e propaganda, e eu também sou formada em filosofia. Então, por exemplo, quando nós somos na Pinacoteca, tem uma sessão ali da década de 60 e 70, tem um videozinho curtinho no Instagram, que eu falo de uma obra específica, Albor do Geraldo de Barros, que é muito da propaganda e influência norte-americana das décadas de 60 e 70. Se você não tem esse tipo de repertório, você passa. Se você é uma pessoa que viveu naquela época, você consegue falar, nossa, isso aqui lembra um outdoor, isso aqui é meio americano. Se você não viveu naquela época, você passa. Você não percebe de onde vieram as influências, porque tudo é influenciado. Ou você vai a favor da maré, ou você vai contra ela, mas você tem uma referência, alguma base, que geralmente é uma base histórica. Então, é muito importante também. Quando você faz, no meu caso, filosofia, você consegue também ter um estudo mais aprofundado nos mitos gregos, né, da mitologia grega, que foi também com base nisso que eu usei para fazer um outro vídeo, que é sobre Leda, de Lélio Colucini, que se você vê a estátua, é uma mulher com um cisne, mas você bate, foi muito engraçado, porque eu olhei para a estátua, foi a Leda e o cisne, na hora, eu não tinha nem olhado o negócio, né, porque é muito característico, né, e aí quando eu fui ver a legenda, era Leda, o foco dele era a mulher. Mas o mito é de Leda e o cisne, de quando Zeus se transforma em cisne para encantar a Leda. Então, se você não tem esse repertório, você passa, o cara fez uma mulher com um cisne, e aí você não sabe que é da mitologia, que tem um porquê, que ela engravidou de Helena, de Pollux, de mais dois, que eu esqueci o nome agora, que eu vou colocar aqui na legenda, e que deu todo um embasamento para Ilíada, sabe? Então tem várias coisas, e esse mito em específico foi representado por várias pessoas ao longo de inúmeros séculos, como cada um representou em estátua, em pinturas, em afrescos. Então se você não tem essa base, você passa. Você só passa, entende? Aí fala um pouquinho. Você fala um pouquinho dessa formação. É que eu digredi muito, desculpa. E puxando esse gancho que a Daka estava utilizando de formações, eu sou formada em História da Arte e Produção Cultural. E aí, no meu caso, quando eu vou também, a gente vai fazer esses recortes, os roteiros, nossas visitas, né, nossas mediações, eu sempre acabo tendo esse viés mais, acho que de análise de obra mesmo, não adianta. Era uma coisa que eu gostava muito na faculdade. É até engraçado que a maioria da turma, assim, não suportava essa parte. Eu gostava de ficar analisando as obras, assim. Porque tem aquela questão, sim, de você entender, saber o período histórico que está sendo representado, a questão social, sociopolítica que está ali colocada, porque acho que é a 10ª vez falando isso aqui, mas história e política e arte andam ali de mãozinha dada, não adianta. E quando a gente fala de política, a gente não fala necessariamente de partido. Né? Não, aqui não, no caso. E também essa questão do estilo artístico que estava sendo ali representado por aquele artista, aqueles artistas, né? Mas também a gente tem essa questão quando você para poder fazer essa análise, você acaba trazendo uma subjetividade ali. Sim, não adianta, que vem muito dessa questão da sua vivência, da sua experiência. E tem como você fazer uma análise mais, vamos dizer assim, distanciada, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei de distanciar e depois tentar trazer uma experiência mais pessoal, porque com isso, você querendo ou não, as pessoas podem falar que não, algumas, mas o ser humano, ele é muito do afeto. E quando a gente fala de afeto aqui, a gente fala nas nossas mediações às vezes, não é um afeto necessariamente daquele afeto que a gente fala do dia a dia, né? Do carinho, aquele afeto família, casal. É um afeto de se sentir afetado, independente de ser positivo ou negativo. Tá? Então, algo que te afetou. E o ser humano, o dia inteiro a gente passa por diferentes tipos de afetos, né? E quando você vai no museu, por exemplo, analisar uma obra, ficar de cara a cara com alguma pintura, você é afetado sim. Por isso que você às vezes fala, nossa, aquilo eu não gostei. Nem sabe o que se trata. Exato. Só não gostei. Ai, aquela escultura, nossa, ai que bonito, amei. Ai, me identifiquei, não sei o quê. Ai, achei parecido com tal coisa que eu tenho no meu quarto. Então você vai começar a pegar várias memórias. Isso não é do nada, não é à toa, né? O negócio tem da psicologia e tem também essa questão das experiências pessoais. E quando você consegue pegar isso e atrelar com alguns conhecimentos para você poder analisar isso de maneira mais ativa, muda completamente a sua percepção. Não é que você vai passar a amar e ir ao museu, não é isso. Mas você começa a se permitir mais. Fala, mexeu aqui uma coisinha, na próxima eu vou também. E é muito interessante que você começa, porque a nossa ideia, que a Daka falou também, é essa independência no sentido assim, você começou a gostar, agora eu vou em outro.
deixa eu me aventurar aqui. E você vai ampliando, você tá nas artes plásticas, aí você vai pra literatura, aí você vai pra música, você vai ampliando o escopo da arte que tá sendo apreciada. Sim, que é uma coisa que a gente gosta muito de trazer aqui, que são sobre diferentes linguagens artísticas. Que é uma coisa também que eu fico muito feliz, porque eu tenho muito isso em mim, assim, né? Eu gosto muito de intercâmbio cultural e intercâmbio artístico. Então eu gosto muito de não só misturar, mas de entender como que essas linguagens podem se misturar, que tem diferença. Né? Tu só pegar um negócio e misturar ali e eu entender o que está acontecendo a partir daquela... Quase um processo alquímico, né? Exato. O que está acontecendo. Então, eu vou pegar um poema, criar uma dança que tem a ver com o quadro X, que foi feito na década de 40. Então essa mistura é muito doida, que eu sempre gostei muito. E a Daca, ela já sabia disso, né? Então ela falou, tá bom, vamos aqui, ó. Vamos aí. E é legal porque a gente... Nem sei se eu tinha percebido isso, mas a gente começa a criar os recortes e essa mistura... Ela começa a acontecer meio que assim... Intrínseco, né? Intrínseco. Só começa a acontecer, às vezes eu começo a reparar e falo, epa, legal, a gente tá misturando mais. E ela já vem assim, depois ela para e fala, não, mas isso aí eu trouxe tal mitologia, eu trouxe da filosofia, e você tá trazendo isso do curso tal que você fez. Então a gente começa a misturar, quando você vai ver, fica um negócio coerente. Coerente e único também. E único, mas que você tá pegando mais de uma linguagem. Porque aí, voltando lá no início, a gente falando de cultura brasileira. E o nosso povo, ele é muito. Ele, historicamente, isso não é, né, não é agradável, mas, querendo ou não, olhando hoje em dia, ele é muito de tudo um pouco. Então, até com questões de imigrações, mas são várias culturas que foram sendo misturadas, várias coisas que foram surgindo, algumas coisas que a gente considera mais brasileira, né, que vai se misturando com outras e cria toda essa identidade nacional. Então é legal que eu consigo enxergar um pouco isso nas nossas visitas, assim, acho que é por isso que o pessoal acha interessante, porque é algo que mistura, mas ao mesmo tempo você entende o porquê que está se misturando também. Aí eu me sinto muito representada nisso, porque é uma coisa que é bem interna. Um trabalho bem personalizado, no sentido das nossas personas mesmo. Tem muito da nossa identidade ali também, nessa junção. Faz parte do que a gente acredita e também das nossas formações. Acho que por isso também, quando as pessoas vão, sem querer puxar a sardinha pro nosso lado, mas quando as pessoas vão, elas ficam impactadas, falam, nossa, eu nunca vi um negócio assim, porque a gente coloca a nossa essência mesmo na produção do projeto. E a gente traz um nível cômico, né, pessoal? Eu falo que a gente tem que ter. Se eu tivesse feito isso, a gente ia fazer stand-up comedy. Exato, tem que ter, não tem muito o que fazer. Porque às vezes fica pesado, cansativo, às vezes ficar lá muito tempo em pé, né? Deixa eu pensar nisso também, nós pensamos em tudo. A gente traz umas piadinhas. Mas pra finalizar também, que se deixar, a gente fica 500 horas, como sempre. Fica aí o convite para vocês acompanharem mais a gente, né? Não só aqui no YouTube. Bom, agora chegamos ao fim do nosso vídeo. A nossa ideia, conforme dito no começo, era fazer vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a gente, sobre o nosso trabalho, sobre a forma como nós operamos a Feito. E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais informações, é só seguir a gente aqui no YouTube, no Instagram ou no TikTok e nos mandar mensagem. Nós ficaríamos muito felizes. Nós ficaríamos não, né? Nós ficaremos muito felizes em saber. E até o próximo vídeo. Até!